O foco que está aqui está na criação de sistemas de dominação e de fazer o povo continuar apoiando esse governo, mesmo ele sendo uma ditadura. Ou seja, Getúlio Vargas instaura uma ditadura militar, mas ao mesmo tempo ele garante o apoio popular. E como que ele vai fazer isso? Colocando em prática aparelhos de dominação social, como o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Getúlio Vargas vai fazer isso em todos os setores, né? Para vocês terem uma ideia, tem um programinha que até hoje passa na rádio, né? Que se chama A Voz do Brasil, né? E lá naquela época Getúlio Vargas criou esse programa que se chamava A Hora do Brasil, que era onde nesse horário, né, a rádio era a tecnologia mais utilizada de informação nessa época, de propagar informação, de propagar conhecimento, e era uma hora onde o presidente se pronunciava para todo o país. E aí o que acontece? Foi através do DIP que ele conseguiu propagar os ideais do seu governo. E esses ideais, não se esqueçam, vou aqui apagar esse São Paulo para usar esse cantinho de quadro novamente. Esses ideais do Estado Novo eram anticomunistas. Tá? É por isso que o Luiz Carlos Prestes foi deportado. É por isso que a Olga foi mandada grávida para a Alemanha nazista, né? Teve sua filha lá na prisão. Essa filha, né, foi criada pela avó, a mãe acabou morrendo numa câmara de gás. Olha que história pesada. E essa mulher hoje se tornou professora emérita da Universidade Federal Fluminense, né? A dona Anita Prestes, pessoa que significa muito para o conhecimento histórico brasileiro. Então observem como que esse projeto ele era propagado de uma forma pacífica, vamos dizer assim, entre a população civil, e ele era um projeto radical para quem era subversivo. E isso começava lá na escola. Tá vendo esse cartaz? Tá vendo aqui? Getúlio Vargas, né, acariciando o rosto de uma menininha, e o menininho aqui ao fundo. Mas se você observar, a gente ainda tem uma característica muito marcante aí da dominação eurocêntrica, né? As duas crianças são brancas. E aqui do lado você tem um texto, né, escrito pelo DIP para representar a palavra de Vargas para a educação da época, que diz o seguinte: crianças, aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, Brasis, trazeis para a vida a prática de todas as probabilidades de êxito. Só o amor constrói, e só amando o Brasil, forçosamente o conduzireis aos mais altos e distintos entre as nações, realizando os desejos de engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro. Gente, olha esse texto. Muito interessante o momento que ele fala aqui, amando o Brasil forçosamente. Ou seja, eu quero que você ame de qualquer jeito. É a definição da ideia de nação bem o quê? Liberal. Um conceito de nação extremamente liberal, né? Porque você tem que amar a nação de qualquer jeito, independente de qualquer opinião que você tenha. E aí, os comunistas tentaram fazer um movimento que ficou conhecido como Intentona Comunista. Esse movimento, ele começou em Natal, ele ia para São Paulo, mas ele não deu certo. Porque sabe telefone sem fio? Sabe quando você começa a mensagem do telefone sem fio e lá no final da brincadeira chega outra mensagem totalmente diferente? Pois é, os caras lá no Nordeste começaram o movimento antes.
E por esse motivo Getúlio Vargas conseguiu dominar o movimento e não teve êxito. Por isso que nessa fase do Estado Novo aqui, a gente tem uma dominação muito grande de um pensamento até voltado para o fascismo. Tem alguns historiadores mais radicais, que não é o meu caso, que vão dizer que nessa época aqui no Brasil ocorreu uma caça às bruxas. E quem era a bruxa no caso? Os comunistas. Então o DIP vai para a escola, o DIP vai para a rádio, o DIP vai para as ruas e a população vai ser formada a partir dessa ideologia varguista, ok? A nova Constituição ficou conhecida como Constituição Polaca por ser baseada em ideais da Polônia nazista nesse mesmo período, tá ok? Ele vai instituir também os concursos públicos, porque até então, gente, para você trabalhar numa vaga pública, você era indicado por alguém do governo, e você só saía de lá se você perdesse esse apoio. Então, no governo de Vargas vai ser instituídos os concursos públicos, ele vai instituir também o corporativismo baseado na Carta de Lavoro italiana, Itália nessa época fascista, né? Aonde a sociedade é só um corpo. E há uma tentativa de eliminar a contradição, capital versus trabalho. Ou seja, ele queria mostrar para o trabalhador que quanto mais ele se esforçasse, quanto mais ele trabalhasse, mais ele desenvolveria o seu país. E não que aquele trabalho seria uma forma de dominação, de estimular a mais-valia, né? Aqueles ideais que a gente tem muito voltado para o pensamento do marxismo, do socialismo alemão e tudo mais. Então ele quer tirar essa característica da luta capital versus trabalho e ele quer estimular através da rádio, através da educação, através dos comícios públicos, desses discursos que ele fazia, né? Que quanto mais você trabalha, mais você desenvolve o seu país, ok? É nesse momento que vai surgir a imagem do Vargas como o pai dos pobres. Porque nesse momento vai surgir a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. É nesse momento que a gente tem férias remuneradas, 13º salário, a gente vai ter aí um salário mínimo estabelecido. É a partir daí que a gente vai ter, que a gente vai pensar numa sociedade, quem está desempregado, quem perde o emprego. A gente vai ter aí uma regulamentação do trabalho, das horas do trabalho, ou seja, o trabalhador está amparado pelo Estado, o trabalhador está amparado, ele não está abandonado, ele não vai trabalhar mais do jeito que o empresário quer. E é aí que mora o BO da saída de Vargas do poder, porque quando ele começa a construir essa política voltada muito fortemente para o populismo, ele vai ter o desagrado e ele vai ter, eu não vou dizer perseguição, mas ele vai ter aí o discurso da própria direita crescendo contra ele mesmo, né? Ele vai ter aí os militares que o colocaram no poder, vão começar a ver o governo dele como ruim nessa fase final. Ele vai ter os empresários, né, contra esse desenvolvimento político. Então tem vários fatores que começam a ser construídos aí que levaram Vargas a sair do poder em 1945, ok? Uma característica muito interessante é que nesse momento surgiram os sindicatos pelegos. Pelego é um pano que a galera que anda a cavalo, eles colocam antes de pôr a sela, para o cavalo não se machucar, né, nem pelo peso e nem pelo material que a sela é feita, né? Então o pelego é isso. Ou seja, o que significou na prática? Os sindicatos pelegos, eles estavam associados ao Estado. Significa que o presidente do sindicato era escolhido pelo próprio presidente da República. Então ia acontecer assim, do sindicato se revoltar contra o Estado? Não, coleguinhas. Por quê? Porque o presidente do sindicato estava a favor do próprio presidente do país. Isso significa, na prática,
que os sindicatos também eram controlados por Getúlio Vargas, ok?